Olá pessoal, tudo bem? Professor Douglas aqui mais uma vez para tratar com vocês alguns assuntos, conteúdos, questões voltados para o ENSEJA que se aproxima, tá bom? Com a disciplina de Ciências, nível fundamental. Vamos lá. Itens fundamentais para as plantas. Então essa imagem por si só ela representa bem a fotossíntese, certo? Gás carbônico, água, glicose e gás oxigênio, justamente o que os vegetais, as plantas necessitam. Então esta imagem, quando a gente vê, a gente causa um certo medo, porque é sinônimo de doença. Mas como a gente está no momento que fala muito de pandemia, pode ser que nas questões eles possam retroagir um pouco, e perguntar sobre ele. Então é importante ficar atento em relação a quais doenças esse mosquito Aedes aegypti pode transmitir, Então, dengue, zika, chikungunya. Então é importante que vocês fiquem atentos. Os problemas ambientais causados pelo lixo radioativo. Sobre o recolhimento deles, é uma obrigatoriedade do Conselho Nacional de Energia Nuclear. Esses que são responsáveis pelo recolhimento desses tipos de lixos, tá bom? Tem até a lei aí acima citada, que atende a instalações que geram rejeitos radioativos que necessitam de destinação apropriada, ou seja, esse tipo de lixo ele deve ser acomodado em local específico, É algo bem mais minucioso. Os rejeitos radioativos são recolhidos e armazenados em depósitos intermediários existentes em unidades técnico-científicas, justamente desse Conselho Nacional de Energia Nuclear, certo? Então, é um armazenamento bem sofisticado, que demora de 50 a até 300 anos. Pegando aqui a deixa de radioatividade, continua a falar mais sobre raio-x. Então, quando se trata de raio-x, quais os cuidados principais que a medicina deve ter, os hospitais, os centros de emergência de saúde devem ter com seus pacientes? Quais são os 5 itens principais que eles devem usar para evitar problemas e danos à sua saúde? O avental de chumbo, protetor de tireoide, luvas de chumbo, óculos plumbífero e o protetor de gônadas, certo? São os EPIs principais, se tratando de processos de fabricação do etanol, que é um produto não encontrado de forma pura na natureza. Para produzi-lo é necessário extrair o álcool de outras substâncias. A forma mais simples e comum de obtê-lo é através de moléculas de açúcar, encontradas em vegetais como a cana-de-açúcar, milho, beterraba, batata, trigo e mandioca. O processo que utiliza essas matérias-primas é chamado de fermentação. Porém, há mais 2 maneiras de fazer o álcool, que consiste em reações químicas controladas em laboratório, ou seja, não é tão sustentável. Então, o etanol passou a ser utilizado e deve ser utilizado de maneira mais intensa, justamente pela não poluição ao nosso ambiente, a não poluição ao planeta. Ele não é prejudicial como outros tipos de combustíveis. Qual o nome do gás CO2? Esse que é tão falado nessa área de ciências da natureza. Veja só, o significado de CO2 é dióxido de carbono, que é uma molécula formada pela ligação covalente entre átomos de C e O, no caso carbono e oxigênio, cuja fórmula molecular é CO2 e apresenta geometria linear e caráter apolar. Então, se falar de CO2, lembra dessa frasezinha, dióxido de carbono, certo? Só para finalizar, pessoal, tem algumas questões que são de aulas, que são assuntos de aulas anteriores, justamente para vocês irem revisando, tá bom? Não esqueçam, fotossíntese, tá bom? Cadeia alimentar, assuntos que são super recorrentes, ok? Em seguida, será compartilhado o TD para vocês praticarem.